Olá, estamos começando mais um Reaça Comuna. O mito voltou, o mito voltou. Tá alegre? Tá contente? O mito voltou, tá tudo maravilhoso nesse país, tá tudo dando certo de novo. É mesmo? Você ficou o quê? Rezou pela recuperação do presidente? Eu não preciso rezar, ele já tem o apoio de Deus, inclusive do bispo Edir Macedo, ele foi inclusive... Ungido, né? Ungido. Bora trabalhar, né, Mário? Vamos lá. Foi o que foi o quê? Foi o que foi, parece uma coisa... Foi o que foi. O que foi o que foi? Não sei, bora lá ver O o quê. ponto é este, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Então, foi o que foi, era isso, foi golpe, né? O ex-presidente Temer deu entrevista por Roda Viva e falou 2 vezes a palavra, né? Eu chamei de Voldemort, aquele que não se nomeia, golpe. Falou 2 vezes que foi golpe. Olha, gente, eu vou ter que começar o primeiro bloco já dizendo: existe muita má vontade contra este governo. Ô, gente, mas ele é do governo anterior. Eu defendo o governo anterior também. Existe muita má vontade contra o governo O Mário é assim: ai, governo, sou a favor. O presidente Temer. Existe isso aí, uma leitura ideológica sua que você está fazendo. Sei. Ele não falou de golpe político. Você viu a palavra golpe político? Ele falou golpe de sorte, golpe do Mas a questão é a seguinte, Mário. Ele falou golpe e deixou no ar. Ele quis dizer o seguinte: aquele golpe de sorte da minha biografia, o golpe do destino. Agora você está querendo dizer que é um golpe político. Isso é uma leitura ideológica. Esse pessoal da oposição vive já no governo Temer sempre perseguindo o presidente. Antes era com o presidente Temer, agora é com o nosso mito, o presidente Bolsonaro. O fato é que durante todo esse tempo a própria imprensa comercial dizia que não foi golpe, que não se podia usar a palavra golpe. Não, inclusive, o STF foi acionado para que Dilma desse explicações sobre o uso da palavra golpe. E agora o Temer usou claramente a palavra golpe. Acabou! A narrativa está fechada. Houve um golpe parlamentar no Brasil que tirou uma presidenta do poder sem crime de responsabilidade. Não houve golpe parlamentar. O que houve foi um golpe de sorte do presidente, o golpe do destino, que ele admitiu. Esse golpe parlamentar, ele não falou a expressão do golpe parlamentar. Tá bom. Ô, Mário, agora, olha só o material de divulgação do Roda Viva. Eu achei tão engraçado. Vê como é que você interpreta aquelas mãozinhas lá em cima, lá, ó. O que você achou, hein? Porque parece, não parece? Ó, Mário, não parece? Não, aquela ali... É uma mãozinha sinalizando que vai ter libras na entrevista. Mas ficou meio engraçadinho, não ficou? Não, aquilo ali é uma coisa do golpe, um golpe de talvez seja em homenagem às mãos do Temer, né? Que ele tem aquelas mãozinhas. Um golpe, assim, ó, aquelas coisas de golpe de mágica. De mágica, só isso. Você acha que a maldade minha ter enxergado naquilo ali? Afanar? Não, inclusive é Libras, gente. Agora, também Libras também é um negócio complicado, porque tem Libras, tem euros, tem dólar. Nada a ver, gente. Libras é a linguagem dos surdos mudos. Não levem a sério, esse rapaz é muito politicamente incorreto. Tá bom. Bora pro próximo item? Vamos. É proibido proibir. Isso aí. Essa desafia é o desafio que eu faço ao nosso amigo Reaça. Toda semana eu digo que nós estamos numa ditadura... Pera, um minutinho. 3, 2, 1. Ditadura militar eleita, teocrática, judicial. O que tem numa ditadura? Censura? Já tem no governo Bolsonaro. Vamos ver? Bom, o filme Marighella teve o lançamento cancelado no Brasil, né? Porque eles tinham uma parte para receber da Ancine justamente para distribuir o filme. A Ancine cortou.
fez várias exigências que eles não puderam cumprir a tempo, e aí foi cancelado. Ao mesmo tempo, no Uruguai vai ter um festival de cinema em outubro, e o Itamaraty pediu que censurasse, ou seja, que tirasse da lista de filmes do festival um documentário sobre Chico Buarque, né? Chico Buarque, um dos maiores compositores brasileiros, fama internacional, censurado pelo governo Bolsonaro. É ditadura ou não é? Não é ditadura, gente. Ditadura... A democracia iliberal, né? Como dizem alguns aí, passando pano. Não há ditadura eleita, em primeiro lugar. E não se trata de censura. O que existe hoje... Má vontade. Não é má vontade. A lei é para todos. O governo está cumprindo a lei, entendeu? Está cumprindo a lei. O governo é muito rigoroso no cumprimento da lei. Ele está fazendo as exigências burocráticas, porque o governo é muito rigoroso. Infelizmente... não é porque o povo, ele não quer que o povo conheça a história do Marighella, né? Um cara que foi perseguido a vida inteira apenas por ser comunista. Desde a ditadura Vargas que o Marighella foi perseguido. Ele não quer que o povo conheça essa história. Gente, eu quero denunciar aqui, aliás, foi uma pessoa que fez, existe hoje nesse país a direita Cabo Anselmo, que é uma direita que fica prejudicando a direita conservadora, que é a direita que eu represento, que é a direita que quer um Estado menor, que quer menos impostos e tal. E existe essa direita que fica criando caricatamente questões como censura, questões como... Essa direita que está no poder, você quer dizer, né? Não, a direita que, por exemplo, do prefeito Crivella, que graças a ele ninguém nunca viu tanto beijo gay, foi o maior promotor do beijo gay e das causas LGBT. Ninguém conseguiu tanto como o prefeito Crivella, que é a direita Cabo Anselmo, que foi um cara que era infiltrado na esquerda, mas na verdade estava fazendo os interesses da direita. Agora, existe um pessoal da direita que está infiltrado na direita, mas está promovendo os interesses da esquerda. Ninguém nunca falou tanto... Parece o Carluxo falando. Ninguém nunca promoveu tanto os interesses da esquerda, com esse tipo de medida, do que o pessoal conservador. Porque quando toma esse tipo de iniciativa, o Marighella fica muito mais famoso, o Chico Buarque fica muito mais famoso. Eu acho que isso daí é uma dissidência da nossa direita que fica fazendo o jogo da esquerda. Mas você não respondeu o que eu te perguntei. Censura é ou não é uma característica de um regime de exceção? Isso eu não acho censura, eu acho isso um movimento de sabotagem da direita. Gente da direita... Eu desisto. É impossível esse homem responder. Ele tergiversa o tempo inteiro. Veja bem, nós estamos aqui conversando do Marighella. O filme Marighella ia ser falado se tivesse sido liberado? Ia, meu querido. Mas vai ser muito mais falado por não ter sido liberado. Sem ser visto? Mas vai acabar sendo visto. E essa questão do filme vai ser visto também. A capa o gibi lá do Crivella ia ser visto? Não, foi capa de tudo quanto é lugar. Por exemplo, eu acuso o Carlos Bolsonaro, vou acusar aqui diretamente. Carlos Bolsonaro, você... É Carluxo. Carluxo, você é um defensor da democracia. Porque você, quando fez aquele tweet ali, que era meio duvidoso, desabou o mundo defendendo a democracia. Ou seja, fica esse tipo de situação dessa direita, que é uma tendência da direita, que eu acho que é um bando de gente infiltrada na direita para promover as causas da esquerda. Gente, para mim isso aí é típico de regime de exceção. Só tende a piorar. Vamos lá. Menino Veneno. Essa foi uma homenagem a você, que adora essas músicas dos anos 80, do hit. Cantarola aí. Gente, eu nem sei o que ela tá falando, que eu nasci em 2000. Eu não sabia. A história é que o presidente dele... Nosso presidente. O presidente dele... Te representa. Entrou numa loucura de liberar tudo que é tipo de agrotóxico. O cara parece que toma agrotóxico, come agrotóxico com farinha, né? Então já é um dos campeões mundiais, recordista absoluto na liberação de agrotóxicos. E mais uma vez ele liberou 63 agrotóxicos, 7 deles são novos. E a gente vai aproveitar e comentar sobre a questão dos pesticidas para a maconha. Você acha correto isso? Tóxico com agrotóxico, Mário? Eu acho que tóxico tinha que ser orgânico, né não? Pelo menos isso. Agora, vem cá, existe muita gente também que fala aí que as listas de agrotóxico precisam ser permanentemente atualizadas
para os produtores e que havia a lista dos agrotóxicos antigos que eram desatualizadas e que, portanto, não podiam ser utilizadas pela indústria de produção de alimentos, e que o que está havendo, na verdade, é uma permissão para produtos que são mais novos. É isso que eu tenho ouvido. Mentira, balela. Eles estão colocando na comida do brasileiro agrotóxicos proibidos no exterior. Não tem justificativa para isso. Como é que você coloca no Brasil, na comida do brasileiro, agrotóxicos que lá fora foram banidos? Qual a explicação para isso? A explicação para isso é loucura e favorecimento de quem? Das empresas que produzem esses agrotóxicos. Então devia ter pelo menos então uma coisa assim, ó, agrotóxicos só para o pessoal da oposição e agrotóxicos comida orgânica pelo menos para o nosso pessoal, uma comida mais saudável. Pelo menos esse tipo de coisa, porque já diminuiria a quantidade de agrotóxicos. Mas eu quero deixar claro que eu sou contra tóxicos com agrotóxicos. Abaixo os pesticidas na maconha, nada disso. Aí eu não sei não, eu tô achando que é legislação em causa própria. Como assim? Eu só como orgânicos. Por que eu vou querer que as pessoas consumam maconha com pesticida? Que olha, que nem aqui no Brasil. Você sabe que aqui no Brasil é proibido. Ninguém fuma maconha no Brasil. Então aqui é proibido. Defesa de princípios. Vamos lá. Ué? Olha lá. Por favor, nunca se esqueçam. A luta contra a corrupção foi inventada pelo PT no início dos anos 90 e serviu para fazer o país inteiro ignorar que corrupção é o instrumento, não o inimigo. Eu achei que a grande coisa da eleição... Olavo de Carvalho. Isso é do Carluxo. O Carluxo invadiu. Ô Carluxo, pelo amor de Deus, você tá hackeando Mas peraí, o Twitter do Olavo. Peraí, Mário. Não era a luta contra a corrupção, que era a coisa mais importante do Brasil, que levou Moro pro ministério, que levou Lula pra cadeia, que elegeu o Bolsonaro. E agora já não é mais. Agora a corrupção é um instrumento e não o inimigo. Eu tô confusa, Mário, explica aí. A questão é a seguinte, existe muita má vontade contra este governo. A má vontade é a nova União Soviética. Quando ele não tira a carta da União Soviética, ele tira a carta da má vontade, gente. Pelo amor de Deus. É inexplicável. O combate à corrupção é um instrumento para nós termos uma sociedade pra enganar melhor. O povo, é isso. O combate. Mas nós não somos inimigo. Veja o que ele quis dizer. O combate à corrupção não é nosso inimigo. Nós não somos contra o combate nós não somos contra o combate à corrupção. Era apenas um instrumento para nós combatermos os corruptos. Então, ele fez um raciocínio de uma clareza que, se você me der 2 horas... Clareza digna de Carluxo. Por isso que eu falei, o Carluxo fica... Carluxo, poxa, pelo amor de Deus, querido. Agora você fica usando o Twitter do Olavo, aí complica, porque o Olavo já é de uma clareza maravilhosa. Aí se você vai lá e hackeia, fica complicado. Isso é coisa do Carluxo. Carluxo, pelo amor de Deus. Eu só quero dizer o seguinte. Vocês que votaram nessa gente contra a corrupção, abre o olho, hein? Olha aí o que ele tá falando. Não é o inimigo. Não, mas a luta contra a corrupção foi inventada pelo PT. Inventada pelo PT. Ué, mas isso aí é uma crítica. Pois é, parece um elogio, né? Eu acho que é uma crítica. Carluxo. Miga sua louca. Miga sua louca. Eu não, se for briga de mulher, eu não me meto. Briga de mulher, todo mundo, as duas têm razão. Não, houve essa semana um quiprocó entre a Sâmia Bonfim, a deputada do PSOL, e Tabata Amaral, do PDT, né? A Sâmia deu uma entrevista no UOL dizendo que ficou decepcionada com a Tabata, porque ela votou, ela parecia uma liderança jovem, progressista, e ela votou a favor da reforma da Previdência de Bolsonaro. E aí a Tabata não levou na esportiva a crítica e atacou de volta a Sâmia no Twitter falando: você tá fazendo isso porque eu sou jovem e inteligente. Coisas desse tipo. E aí a Sâmia deu uma tréplica
dizendo que tem lado que não é o dos de cima. Você é uma mulher adulta, inteligente e responsável pela sua posição. Seu voto prejudica mulheres jovens e trabalhadoras, assim como nós duas. Porque a crítica era essa. A crítica era o fato da Tabata, né, ao contrário da orientação do PDT, ter votado a favor da reforma da Previdência. Você não acompanhou a discussão entre as duas? Eu achei muito interessante. O deputada Tabata, essa questão do argumento da idade, dizem há muito tempo, né, que a juventude é o único problema que a gente corrige com o tempo. Então você vai ficar tranquilo que esse problema, pelo menos, a senhora vai, ao longo do tempo, a senhora vai corrigir. E até porque a Sâmia também é jovem, mulher. Eu achei o argumento da Tabata fraco. Eu acho que só reforçaram a crítica que fazem a ela e que chamam ela de batata liberal, né? Olha, eu sou um sujeito freudiano. Aí agora os freudianos são chamados de misóginos também. Existe um... porque quando a gente conecta as coisas com o inconsciente da nossa formação, como diria, ancestral, mas quando eu vejo assim, nós temos lado e não é o dos de cima, duas mulheres discutindo essas coisas todas assim, eu acho tudo tão esquisito, podia ser formulado de uma coisa melhor. Não é o dos eu acho poderosos. Que é isso, mas aí realmente é misoginia sua, sabe? É misoginia, mas eu acho... Machista. É machista, mas eu acho que também... Eu acho tudo isso muito... Esse negócio de posição para cá. É o seguinte, eu luto pela classe trabalhadora, eu luto pelos mais pobres, eu luto pelos mais ricos, não sei o quê. Esse negócio de botar o pessoal de cima, o pessoal de baixo, também eu acho o tipo de discussão assim... bolorida, sabe? Uma coisa... se de um lado é misógino, de outro lado é muito velha. O que é o lado de cima? Também é o quê? Pirâmide, Mário. Pirâmide social. Mas qual é o problema? Mas sabe qual é o problema desse tipo de discussão? Básico. Sabe qual é o problema desse tipo de discussão? Me desculpe, deputada Sâmia. Existem pessoas ricas que não são culpadas de ser ricas, não. Elas trabalharam corretamente, fizeram tudo corretamente, e a culpa delas estarem... Não, muitas herdaram. Mas a grande maioria Mas olha, existem muitas pessoas dignas que enriqueceram e trabalharam corretamente e que não têm culpa de terem vencido com um esforço próprio. E elas não devem ser demonizadas. Raras, mas elas não devem ser generalizadas. Como não devem ser generalizadas nenhuma minoria, nem os gays, e os ricos também são minorias que também devem ser respeitados, sobretudo os ricos Pois sabe, isso é um tipo de preconceito. Existe preconceito também contra as pessoas que têm sucesso. Nós não temos preconceito com sucesso, nós temos preconceito com os privilégios, que essa gente privilegiada não gosta de abrir mão dos seus privilégios para que todo mundo, toda a sociedade também possa usufruir e tenha uma vida melhor. Mas quando essas pessoas quando que a Sâmia se refere. Mas quando esse olhar preconceituoso, generalizante é usado em relação a outras minorias, sem fazer diferenciação. Outras minorias que não têm privilégio? Não, outras minorias que não têm privilégio, não. Porque quando se tem uma política que pode ser em relação a gays, lésbicas, em relação à produção cultural, em relação a questões ideológicas, aí vocês sabem, peraí, não pode. Agora, em relação a pessoas... Aos ricos e milionários. Não, ricos e milionários não. Vamos criar políticas públicas para os ricos e milionários. Não é ricos e milionários não. Quando você tem um deputado, um advogado que trabalhou muito bem, um cirurgião plástico que salva vidas, um cirurgião cardíaco que salva vidas, um cirurgião gastrointestinal que salva vidas. Não, eu estou falando liberal, não, eu estou falando de milionários, um sujeito que abriu uma rede de restaurantes e que trabalha muito. Da igreja que ficou rico com dízimo. Não, você está generalizando. Eu estou dizendo que tem muita gente séria nesse país que trabalhou muito, que foi lá para o interior do Mato Grosso, que arou a terra, que produziu. Herdou do pai. As terras no Brasil, elas passam de pai para filho. Isso aí é preconceito. Ninguém olha aí, compra terra no Brasil. Falam do presidente Bolsonaro. Herdado. Sabe qual é o problema? Esse preconceito contra as minorias existe também na esquerda. Contra os ricos que empreenderam, contra os profissionais que empreenderam. E é nisso que nós estamos, numa armadilha entre dois pitbulls radicais que não conseguem ver as diferenças
que todas as minorias merecem respeito e existem detalhes que precisam ser diferenciados, porque pessoas enriquecem nesse país também de maneira honesta e merecem respeito. 1%. Vamos lá. Fim de novela? Fim de novela. Foi a saída da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela saiu ontem, né? Saiu essa semana da Procuradoria. E aí fez várias coisas no finalzinho, assim. No último capítulo. Último capítulo. Como é que foi a novela? A novela foi ela paradona, amiga, super amiga do Bolsonaro. E aí, no meio. E aí? E o vilão? Hã? E o vilão? O vilão, quem era o vilão? O vilão nesse momento não era ninguém, porque ela adorava o Bolsonaro, aparecia em fotos super amiguinha, querendo ser reconduzida, aí ela, na hora da saída, não foi reconduzida. E aí? Aí teve várias coisas, processou o Bolsonaro, falou que era importante defender a democracia. Então foi lindo. E o mais importante, ela denunciou um delegado da PF e um conselheiro do TCE do Rio por atrapalhar o caso de Marielle. Segundo Raquel Dodge, houve uma encenação para desvirtuar a investigação e não chegar nos verdadeiros assassinos. Sem dúvida, a investigação sobre Marielle incomoda a extrema-direita, né? Não sabemos exatamente porquê, incomoda a família presidencial, e eu acho que é muito curioso que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tenha deixado para o último momento, na hora da saída, ter feito essa denúncia, né? O que eu me pergunto, Mário, se ela tivesse sido reconduzida, ela teria feito essas denúncias todas? Não tenho minhas dúvidas. Eu tenho absoluta certeza que o único critério que influenciou esse rito foi o andamento natural do processo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se coloca como Isso é um rito automático. Sim, natural. Automático. Isso teria sido... Era irreversível, inelutável. Por que não tinha acontecido até agora? Porque chegou no dia anterior, na mesa dela, e aí ela fez. Sei. Depois de anos do assassinato de Marielle. O problema é que sabe o que é... Subitamente, como é que fala? Na prorrogação, a gente devia ter colocado o título esse. Na prorrogação, nos pênaltis, Raquel Dodge resolve olhar para o caso da Marielle, dizer que ele precisa ser federalizado e faz denúncias gravíssimas de encenação para desvirtuar dos verdadeiros assassinos usando um delegado da Polícia Federal. Eu fiquei estarrecida. Existe muita má vontade contra a justiça. Contra todos os poderosos. Existe muita má vontade. Os ricos, né? Você falou antes. Não, os ricos, aquele 1%. Mas existe muita má vontade. Às vezes o rito processual, ela diz que aquilo ali só chegou no fim, ela não pôde fazer antes porque não tinha chegado. Aí, agora, quando uma coisa dessa gravidade e outras denúncias que foram feitas também nos últimos dias, inclusive em relação à família do presidente, né, ao processo que envolve o presidente, né, são no último dia, fica, como é um cargo político, fica esse questionamento político. Claro. Até porque, como a gente falou, meses antes, né, ela chegou a aparecer em fotos numa maior amizade com a família Bolsonaro, com a mulher do Bolsonaro, né, fazendo, digamos, todo jogo de cena para ser reconduzida. E de repente ela não é, e aí sai com essas denúncias todas, e eu realmente fiquei com a pulga atrás da orelha. Isso só coloca uma questão muito clara. Eu acho que o bom da democracia é que quanto mais ela dura, mais todo mundo vê que isso, no fim, é uma novela. A democracia é sempre uma novela. Então não existe só mocinhos, vilões e tal, todo mundo é um personagem. E o Ministério Público, a independência do Ministério Público que a Procuradora pediu, ela é uma independência, mas é um cargo político. Os ministros supremos exercem uma função de juiz, mas são políticos, o presidente da República é político, o presidente do Congresso é político. Então existe ali uma política no limite institucional e mesmo agora o novo procurador sendo aí taxado de ser alinhado ou não alinhado com o governo, coisa que nós só vamos poder saber depois que ele assumir com as ações dele, mas o fato é que em algum grau
todo procurador-geral da República tem algum tipo de posicionamento. Alinhamento ou desalinhamento político, que sempre é uma posição política. Não tem apolítico, não é? Vamos lá? Vamos lá. A bolsonarista dessa semana tá diferente. Porque como o presidente estava no hospital, né, ele não chegou a falar grandes besteiras. Mas... O presidente falou uma coisa maravilhosa, que foi a primeira live entubada do país, que a gente vai comentar depois. Né? Nota 10, presidente. As bolsonarices dessa semana, na verdade, foi cometida por uma jornalista da Globo. Foi bem engraçado, olha só. Muito bem, vou voltar para São Paulo. A Thaís Itaque continua esperando aí a saída do presidente Bolsonaro, porque a gente... Bolsonaro? O que você acha? Bolsonaro é o apelido do presidente nas redes sociais. Todo mundo chama ele de Bolsonaro. Aí a Maria Beltrão, aí na Globo News, sem querer, também deixou soltar o Bolsonaro. Existe muita má vontade contra as apresentadoras da Globo News. Foi bom, não foi? Mas é que às vezes no ao vivo ali tem uma coisa assim. Isso mostra que, pelo menos assim, inconscientemente, as relações das organizações Globo com o presidente não andam assim. Super boa. Maravilhoso. Inconsciente. Conscientemente tá tudo tranquilo, mas inconsciente... Conscientemente a Globo considera o Bolsonaro um palhaço, é isso que você quer dizer? Não, mas é até uma homenagem, né? Porque é uma coisa que mostra que há uma união muito grande dos veículos de comunicação, porque como o Bozo é um personagem que é exibido pelo SBT, que o presidente prestigia muito, isso mostra que no final das contas pode ter sido até um sinal, quem sabe aí, de uma certa aproximação, aí ó, Bolsonaro, Bozo, SBT, a gente tá junto, vamos tentar ver se a gente... pode ser. Vamos lá para o nosso Mídia e Poder dessa semana. Fogo cruzado. Foi uma confusão, né, Mário? Foi. Vamos aqui dar uma explicada aqui sobre o que aconteceu. A revista Época designou um repórter para disfarçado, né, que é uma prática corrente no jornalismo. Ele disfarçado se tornou cliente do coaching da mulher do Eduardo Bolsonaro e publicou uma matéria na revista Época dizendo como é que era o coaching e tal. Imediatamente o presidente e os seus filhos ficaram enfurecidos, colocaram as fotos dos jornalistas nas redes sociais, né, expondo eles à violência dos seus seguidores. E a história toda terminou com um desfecho péssimo, que foi a Globo fez uma nota dizendo que o comportamento do jornalista e da própria pauta não seguia os princípios editoriais da Globo, e os editores, os responsáveis pela revista, resolveram pedir demissão. Certo? Como é que você analisa isso tudo? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que fazer aqui um disclosure, uma espécie de alerta. Revelação? Alerta. Eu sou amigo pessoal, gosto muito da jornalista que pediu demissão, a Daniela Pinheiro. Também minha amiga. Portanto, eu não sou nem um pouco imparcial para tratar desse assunto. Suspeite de tudo que eu digo. Então, mas eu vou tentar fazer uma análise aqui, não é? Imparcial. Imparcial. Mas eu não sou imparcial. A não ser em relação ao presidente Bolsonaro, que eu sou 100% presidente Bolsonaro. Bem-vindo, presidente. Assim, o que eu acho, é muito difícil falar sobre o trabalho dos outros. Também é muito fácil alguém chegar, avaliar o nosso trabalho aqui, achar que eu sou um idiota. Eu não sou um idiota, eu sou idiota? Eu não sou idiota, mas muita gente pode achar que eu sou um idiota. E que esse programa é inútil. É muito fácil. Então, eu vou analisar o trabalho jornalístico. Agora, o que existe, no fundo? Mais até do que só a questão da ética, esse mecanismo de um jornalista utilizar esse expediente de não se identificar para obter uma informação, bom, isso pode ser usado. Agora a questão é, o custo-benefício nesse caso se justificou? A revelação vinda deste... A matéria era importante, é isso? A relevância da matéria versus essa legítima
forma de utilizar jornalismo, o grau de desafio, digamos assim, de desafio às normas, vale a pena para a sociedade o resultado? Eu acho que foi nessa contabilidade, mais até do que o desafio das normas e tal, porque se tivesse ido lá e ela tivesse confessado, olha, nós roubamos demais, poxa, lá em casa a gente fica contando dólares, puxa vida, todo mundo lá é corrupto, poxa, teria sido... Mas não tinha nada demais, né? A matéria, inclusive, ficou positiva para a mulher do Bolsonaro. Aí ninguém estaria discutindo nada disso e teria sido o fato do ano, nós teríamos um processo de impeachment no Congresso. Sim. Certo? Então, não foi o que aconteceu. Então, ficou aquela coisa assim, de você usar uma espécie de um canhão para matar um mosquito. E talvez a decisão editorial mas havia a curiosidade de revelar a personagem, Sim. que é um personagem muito interessante, que deve ter sido o critério que pesou na decisão editorial da minha amiga Daniela. Falou, mas é uma personagem interessante, nós vamos fazer. Mas a combinação de utilizar um mecanismo que é tradicionalmente do jornalismo investigativo, para revelar coisas gravíssimas. Então, uma figura que não é pública, de fato não é pública. Para revelar uma personagem interessante, curiosa, ficou talvez desproporcional. Agora, no final das contas, eu acho que isso não destrói a história que a Daniela Pinheiro tem no jornalismo e tal, e os outros dois jornalistas que tiveram entregaram seus cargos. Mas o mais importante disso, eu acho que é um alerta que vale para todos nós, e principalmente para os jornalistas profissionais, porque eu me considero um ex-jornalista. Como o governo Bolsonaro é um governo que testa os limites da imprensa até o último ponto, os limites nossos, aí, os limites de precisão, nós temos que ser muito mais rigorosos com os nossos próprios limites do que jamais fomos em qualquer outro governo, porque qualquer erro será motivo para descredenciar ainda mais a imprensa, que está no processo de enfraquecimento normal por causa da difusão do poder da imprensa. Então, a maior contribuição que a imprensa pode fazer nesse momento é ser muito mais rigorosa consigo mesmo. Cuidadosa, né? Eu particularmente, Mário, eu acho que a matéria é inofensiva. Na verdade é essa. A matéria é inofensiva para a Heloísa Bolsonaro, ela se sai bem, ela aparece como uma profissional competente, né? Eu acho que o que deve ser questionado aí é o fato de fato, ela não é uma pessoa pública, né? A época tinha feito uma matéria similar com o Olavo de Carvalho, né? O repórter se inscreveu no curso do Olavo e disse como era. Inclusive o Olavo reclamou disso, de não ter sido avisado, mas, enfim, o Olavo é uma figura pública e a Heloísa não é. Eu acho que o ponto aí de julgamento dos jornalistas deveria ter sido esse. Agora, dito isso, a reação da Globo foi desproporcional, né? Vamos falar a verdade. A Daniela Pinheiro e a sua equipe tinham transformado uma revista que era uma porcaria numa boa revista. A Época virou uma revista respeitável, uma excelente revista. E aí, por causa de um deslize, né, um erro que erros acontecem, um erro de julgamento, né? No caso, não foi nenhum erro factual. A Globo soltou uma nota tão dura ao ponto dos jornalistas decidirem entregar seus cargos. Né? O que eu acho lamentável para os leitores da época e para o jornalismo como um todo. E também acho que a Globo não agiu assim em outras circunstâncias. A Globo cometeu vários erros quando a Dilma era presidenta da República, com o Lula, e que nunca teve notas tão duras, né? Eu acho que a Globo passou a impressão para o Brasil que tem um medo danado dos Bolsonaro. Mas não é só medo, é que eu acho que o presidente Bolsonaro tem na descredibilização da imprensa uma forma muito eficiente de debater politicamente, e sobretudo da Rede Globo. A Globo não protegeu os jornalistas, né, Mário? Ela jogou os jornalistas aos leões. Mas para se proteger,
para se proteger, eu entendo. Eu não acho que foi um ato contra o jornalista. Eu acho que ela tentou se proteger, porque nesse momento aí, o que trinca uma barragem é um pequeno problema. E a pressão também que a Globo vem sofrendo é muito grande. Eu acho que isso também tudo foi um grande acidente. Acho que um acidente que levou outro acidente, que levou outro acidente, e infelizmente aconteceu isso tudo. E acho que vamos aqui fazer também a reverência, porque não foi um acidente só de mídia. Eu acho que a personagem é retratada, nós que criticamos tanto aí a família Bolsonaro. É uma pessoa discreta. Uma pessoa discreta. Eu acho que a revista poderia muito bem ter pedido uma entrevista com ela, negada e acabou. E a médica, a profissional, saiu muito bem. Psicóloga. É psicóloga. Eu quero dizer o seguinte: vocês nunca viram sair da minha boca um elogio a ninguém da família Bolsonaro. Eu vou elogiar aqui. Piada, eu vou elogiar gente. Aqui. A Heloísa Wolff, eu quero dizer uma coisa a você. Apesar de você ser membro da família Bolsonaro, você sabe quanto eu sou crítico da família Bolsonaro aqui, eu vou fazer um elogio a você. Você é maravilhosa, você está de parabéns, você é fantástica, você parece o presidente Bolsonaro, parece o 01, parece o 02, parece o 03, parece o 04 e parece a menina. Fraquejada. Também, você você podia ser filha do presidente. Eu acho que a Globo poderia, no mínimo, ter feito algum reparo ao fato do presidente da República ter colocado a foto dos jornalistas lá, gente. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer nunca. A nota que a Globo fez, ela simplesmente falou assim: se virem. Jogou os caras aos leões. Isso é muito complicado, sabe? Terrível. Eles tiveram toda a razão em entregar os cargos. E quem perde, repito, são os leitores da época e os jornalistas brasileiros, porque provavelmente a época vai voltar a ser aquela revista medíocre que era antes. Nosso quiz agora? Quiz, reaça ou comuna? Vamos acelerar aí. Hoje, Bolsonaro na ONU. Reaça ou comuna? Bolsonaro discursando na ONU ou fugindo da Assembleia da ONU? Ele é muito querido em Nova York. Ele é muito querido, né? O cara lá, prefeito, nem queria ele lá. Bolsonaro na ONU, eu acho absolutamente reaça. Eu acho que ele vai, se o Bolsonaro for para a ONU, ele vai ser um fiasco. E se o Bolsonaro não for para a ONU, ele vai ser um fujão. Ele indo, ele vai falar alguma besteira e vai fazer todo mundo passar vergonha. Ele não indo, ele já reforça a característica dele de fujão que ele ganhou na época dos debates da campanha. Então, para mim, nada mais reaça do que ser ou covarde ou um fiasco internacional como presidente da República. O presidente Bolsonaro na ONU é uma coisa muito comum, né? Porque na Guerra Fria, o que acontecia? As pessoas gostavam do Fidel Castro em Nova York? De jeito nenhum, as pessoas detestavam, porque o Império detesta aqueles grandes líderes latino-americanos como o presidente Bolsonaro. É por isso que eles falam mal dele lá em Nova York. Então ele é o novo Fidel Castro, é por isso que eles odeiam ele lá. Vamos lá para o segundo tema aqui. Pô, eu não estou conseguindo ler, peraí. CPI tá das fake news. Tá bom, vai lá. Tá muito... Vamos lá para o segundo tema aqui. CPI das fake news. Reaça ou comuna? Cara, eu acho impressionante. O pessoal do PSL, toda vez que tem reunião, eles conseguem impedir que ela se instale. E eu fico pensando assim, qual que é o medo do partido de Bolsonaro de uma CPI que investiga as fake news? Por que será, não? Óbvio que a CPI das fake news é comuna, porque ela é uma CPI que pretende mostrar como a extrema-direita ganhou uma eleição de forma fraudulenta, utilizando mentiras para iludir o povo. Gente, é completamente reaça, gente. Porque nunca houve fake news. E por que eles têm medo, Mário? Explica aí. Por que o PSL está tão apavorado com a CPI das fake news que impede as reuniões? Porque é uma fake news, esse negócio de fake news. Então, mas eles mesmos falam, eles acusam a mídia comercial o tempo inteiro de fake news. Pois é, mas eles acusam a mídia comercial de fazer fake news. Agora, fazer uma CPI de fake news é fazer uma CPI fake.
Então eles não querem uma CPI fake. Isso é uma fake news, essa CPI. Isso é coisa lamentável. Agora, uma live entubado. O presidente fez uma live entubado. Na verdade, a sonda era nasogástrica, seja científica, por aqui pelo nariz. Mas ele comoveu todo mundo com essa... Você quer dizer, utilizar a imagem para causar pena no brasileiro é reaça comum, é isso que você quer saber? Uma live entubada. Reaça, né? Enganar o povo, pra mim, é reaça. É super comum, né, gente? Porque, veja só, esse culto à personalidade vem de onde? A Carta da União Soviética. Não só de lá, Mao Tse Tung, esse povo todo, lembra dele nadando no rio, aquela coisa toda. Ai. E, por fim, o fundão, o fundo partidário. Você acha que isso é o fundo de dinheiro público para financiar a campanha de 2020? Isso é reaça ou comuna? Olha só, esse fundo, ele é comuna porque a esquerda sempre foi a favor do financiamento público de campanha. A esquerda sempre foi a favor de que não houvesse dinheiro das empresas, né? A gente chegou a isso porque o PT chegou um momento que cedeu a esse financiamento privado e aceitou esse financiamento privado. Mas em países desenvolvidos como a Alemanha, as campanhas são feitas com financiamento público. O financiamento público é bom, é transparente e tira a corrupção do caminho. Bom, eu acho isso completamente reaça, e porque é reaça eu acho muito bom, porque tudo tem seu preço. No capitalismo tudo tem seu preço. E a democracia tem um preço, gente. Alguém tem que pagar a democracia. Ou seja, nós concordamos com o fundão, só que ele acha que isso é reaça e eu acho que é bom. Não, alguém tem que pagar, seja por doação eleitoral, seja por dinheiro público, seja, né? Mas tudo tem o seu preço. Não tem que pagar pelas suas armadas, não tem que pagar pela nossa liberdade, não tem que pagar pela justiça, não tem que... A questão é que o financiamento privado é a origem de toda a corrupção, né? Qual a empresa? Pensa só um pouquinho. Qual que é a empresa que vai dar dinheiro para um político se ela não quer receber alguma vantagem lá na frente? É óbvio. Sim, mas de qualquer maneira, se for público, se for privado, tem que ser pago por alguém. E se for pago pelo dinheiro público, pelo menos tem algum tipo de controle. Isso. Então, mas é pago. Nada é de graça, gente. Não tem almoço grátis. Então, é reaça. E isso é muito bom, porque tem que pagar. O capitalismo a gente paga pelas coisas. Olha, tá vendo? A gente às vezes discorda em concordar, concorda em discordar. Pelo oposto. É isso aí. Acabou, já era, até a próxima semana. Comuna. E aí, Comuna, tudo bem? Você sabe quem assistiu ao nosso programa hoje? Foi o Marcelo Tonhozzi, colunista do Poder 360. Olha só. E ele veio aqui, ó, com visual, homenagem ao mito, veio com a bolsa de colonoscopia aqui, ó. Isso aí, o que é isso aqui? Ela é Louis Vuitton, é a última moda agora. É a última moda, ó. Eu vou... Tem uma Gucci também. É um exame de quê? De coração. Você adora falar de cocô. Não, é que eu acho que tivesse na moda, eu ia comprar uma pra mim, porque eu pensei, pô, isso é um visual super mito. Maravilhoso. Ó, essa aqui é a nossa comuna maravilhosa. Beleza? São Marcelo, colunista nos sábados. Claro. Todo sábado, não percam, leiam sempre esse colunista todo sábado. Então é isso aí. Você fala sobre o que, Marcelo? Sobre tudo. Sobre a vida das pessoas. Essa última, eu falei sobre... Entrevistei uma lutadora, uma mãe de família que veio do Nordeste para cá, do Maranhão para cá, está sobrevivendo e está conseguindo sobreviver na crise, e criou 3 filhas, perdeu um filho assaltado, que roubaram o celular dele, mataram o menino, enfim, mas ela conseguiu sobreviver dignamente e se rearrumou. Essas histórias que você conta na sua coluna, né? Todo sábado, hein, gente? É isso aí. Bem, gente. Beijo, meu irmão. Valeu. Um abraço. Privilégio. Até a próxima. Tchau.